Bem-vindos. Estamos convosco aqui na DMTV, Diário de Minho TV, para um novo episódio deste nosso programa O Tempo é Agora. Hoje vamos conversar sobre a Liga Operária Católica, o movimento de trabalhadores cristãos. O tempo é agora. Temos connosco Albano Cruz, que é vice-coordenador na Diocese da LOC. O que é a LOC, Albano? A LOC é um movimento de trabalhadores cristãos que defende a classe trabalhadora, que apoia na sua parte incondicional no seu posto de trabalho, quando há reivindicações, quando há coisas que não estão a correr bem, quando há falta de dignidade, quando há falta de respeito. E a LOC não é um movimento sindical, mas tenta ser um motor de arranque e de alavanca para defender a classe trabalhadora. Porque hoje em dia, como sabemos, hoje em dia os políticos não nos dão esse valor, mas a economia hoje em dia não funciona sem os trabalhadores. Os trabalhadores são uma alavanca para a economia funcionar. E sem esse motor dos trabalhadores, acho que o mundo para. Falou de um aspecto que pode ser, de facto, problemático, que é, às vezes, pode-se identificar alguém que defende o trabalho e, no trabalho, defende a classe trabalhadora, um pouco este movimento sindical. Como é que vocês Correto. se distinguem? Eu dou-lhe um exemplo. Eu não sou sindicalista, nem sou sindicalizado, mas defendo fincamente a classe trabalhadora. Porquê? Porque nós não temos de ser assiduamente. Claro que nós temos um grupo forte, a nossa coordenadora trabalha na sindical, no sindicato, o nosso coordenador nacional também é sindicalizado, mas isso não quer dizer que já são pessoas que já estão no terreno, que defendem a classe trabalhadora, que vão sempre para o terreno quando há problemas em qualquer fábrica, eles são os primeiros a avançar. Eu, como não sou identificado como sindicalista, mas hoje em dia nas empresas, quando é referenciado essas pessoas sindicalistas, são quase como reprimidas. E nós temos que ter esse cuidado. E o grupo não pode viver só dos sindicalistas, que é o que os movimentos que existem à nossa volta dizem, o LOC é um grupo de só gostam de reivindicar. Não gostam de reivindicar, gostam de protestar quando as coisas estão mal. Quando as coisas estão bem, estão bem. E o foco sempre à luz dos valores do Evangelho, sim. à luz da dinâmica também da própria ação católica, que nos convida a olharmos a realidade, a fazermos um juízo sobre ela e depois a agirmos, não é? Porque claro. A ação católica tem esses três grandes eixos, não é? O ver, o julgar e o agir. Essa é a nossa revisão de vida constantemente. Nós temos, os nossos grupos reúnem quinzenalmente, de preferência. Há grupos, explique-nos então, como é que se depois realiza no dia-a-dia, nas comunidades? É um pequeno grupo que se reúne? Não, nós temos vários, tanto em Braga, como Barcelos, como Guimarães, como Famalicão, há vários grupos na zona. Por exemplo, em Braga, não tenho ideia, mas sei que há vários grupos, em que esses grupos que existem reúnem-se periodicamente, 15 em 15 dias. Numa fase, quando houve a pandemia, reúnem-se com mais tempo, com menos, não se conseguia reunir, mas periodicamente, 15 em 15 dias, o grupo convém dos elementos. Se os elementos forem só 3, 4 pessoas, ok. O ideal de cada grupo que existe tem que ter uma média de 5, 6, 7 pessoas. Não grupos muito elevados, mas no máximo, se calhar, 10 pessoas, sério. Mas se tivesse 7 pessoas, já é o ideal. Tem que ser um número ímpar, porquê? Quando há discussão de qualquer coisa, um tema que seja mais problemático, o número ímpar faz o desequilíbrio. Se for par, equilibra mais. Agora, como existem grupos em várias zonas, eles, não digo obrigatoriamente, mas uma das pilares que nós temos, que nós nos revemos, é na revisão de vida, no ver, julgar e agir, que fazemos regularmente, sempre que achamos que o grupo que está preciso necessita, que esse é um bocado a nossa... Porque não nós quando estamos no terreno, temos que não só ver, julgar, temos que ir buscar o Evangelho, há algumas partituras, onde é que encaixa, o que é que está, okay? E não agir, não ter receio de agir, ou não digo responder aos problemas que existem, mas temos de estar atentos e não virar a cara quando vemos um pobre, quando vemos um mendigo. Acho que nós devemos não dar a cana, mas ensinar como se pesca e trabalhar com ela. Não ter receio de falar com ela. Claro que muitas vezes nós sentimos o receio, a frustração, mas não há que ter medo, há que sair da sua casa de conforto e enfrentar que os problemas existem, são a realidade. E hoje em dia, infelizmente, cada vez mais.
O Albano faz parte também de um grupo? Sim, eu faço parte de um grupo também, foi onde comecei, em Guimarães, de Vila Nova, em Sando Vila Nova. Já vivo lá há mais de 30 anos, estou casado, foi lá que eu cresci, casei, tive os meus filhos, eles fizeram o primeiro comunhão solene, e a partir de uma certa altura da minha vida fui convidado. Eu disse, logo, o que é isto? Eu disse, anda a assistir às nossas reuniões, anda. Claro, comecei a participar. E achei interessante desenvolver-se. Isto é interessante, de falar classe trabalhadora, de defender isto, mas depois o que é que as pessoas associavam? Estes gajos são, estes senhores da LOC são sindicalistas. Não tem que ser obrigatoriamente. Eu não sou sindicalista, mas defendo o sindicato, atenção. Mas podemos ser reivindicativos na mesma. Temos de ter voz, não ter receio. E foi aí que comecei. Comecei por baixo, comecei a conhecer o grupo, as suas dinâmicas, as suas revisões de vidas periódicas que fazemos, e depois, com o passar do tempo, fui convidado para ser coordenador do meu grupo, porque o grupo também estava a envelhecer bastante. Também, passados 2 anos, fui convidado pelo nosso diácono para ser coordenador da zona de Guimarães. Também estive lá 2 anos, 3 anos, e o último ano, nas eleições, o Francisco acabou o mandato, também fui convidado para a equipa de dissência. Estamos a subir da cadeira do poder, calma, vamos com calma. Mas é algo que nos engrandece, que nós sentimos felizes, que nós gostamos, e quando andamos com amor e gostamos daquilo que fazemos e não nos sentimos a camisola, acho que não há que ter receio. E como é essa equipa coordenadora em cada diocese, no caso da nossa diocese de Braga, sendo vice-coordenador, como é que se constitui essa equipa? Tem um coordenador? Há eleições, de 3 em 3 anos, nós temos um mandato. Em outubro há sempre a Assembleia Diocesana, em que apresentamos o nosso plano de atividades, o que é que a equipa diocesana de Braga fez, as atividades que fez, como este fim de semana passado que houve em Barcelos da Semana Temática. Nós ultimamente temos trabalhado muito pela internet, com seminários, falar sobre problemas de dignidade, muitas coisas que falamos, utilizamos muito a internet. Agora, com as coisas a abrir, a começar a haver já mais contato, porque as pessoas sentem, nós temos um setor de algumas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com um computador. O computador, para as pessoas com mais idade, aquilo é um monstro. E nós temos que dizer que tem dificuldade. E agora, com a abertura das portas, as pessoas já gostam de afetos, gostam de sentir o calor humano, gostam estarem próximas fisicamente. Estarem próximas fisicamente. E esse contacto é muito importante para elas e, claro, ajuda imenso. E estão a retomar também esses gradualmente vamos tentando devagar, suavemente. Claro que o Covid não acabou, temos que estar atentos aos sinais que existem, mas gradualmente vamos. E agora também temos um congresso em junho nacional, que há eleições, para decidir quem é que vai ser o novo coordenador nacional. Embora eu também tenha um mandato para seguir, mas sou vice-coordenador da Arquidiocese de Braga, porque cada Braga, Porto, Lisboa, Santarém, toda a gente tem uma equipa para trabalhar e coordenar as suas equipas. Falou já de algumas atividades. Quais são, assim, as principais atividades? Para além daqueles encontros que fazem a nível local, cada um no seu grupo, digamos assim, com essa dinâmica da revisão de vida, da ação católica, existem depois as equipas locais de coordenação, já entendi, e a nível da Diocese, a equipa de coordenação, que tipo de atividades propõe? Falou numa assembleia? Nós todos os anos, em outubro, costumamos realizar uma assembleia interna, nossa, só que da Arquidiocese de Braga, em que reunimos os grupos de Famalicão, todos os grupos de Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães, em que reunimos em assembleia para discutir as contas, para discutir o que as atividades que foram feitas. E todos os elementos participam ou só os coordenadores de cada zona? Todos os elementos. É uma assembleia aberta a todos os elementos da LOC? Todos os elementos que pertencem à LOC e são associados têm a obrigação de aparecer. Não digo que têm a obrigação, mas são convidados a comparecer, porque é uma reunião em que todos têm que ter voz. Temos que dar voz a toda a gente. Não excluir ninguém, é essa a nossa parte. E dão a conhecer então o nosso programa, o que é que se fez, o que é que foi feito, o que é que foi programado e o que é que foi possível fazer e quais são as dificuldades e depois programar o que é que se poderá ainda fazer para o ano. E normalmente nós temos pontos fortes, que normalmente é a Semana Temática, que é no mês de março, abril,
temos depois o mês de maio, que é o mês de São José, que é o mês da solidariedade, e depois temos este ano o Congresso, mas há atividades mês a mês. Nós vão fazendo periodicamente vamos fazendo atividades. O Congresso é também anual, não? Não, só 3 em 3 anos. É Congresso Nacional, por causa dos corpos gerentes que estão a trabalhar neste momento, 3 em 3 anos há eleições, quem está lá já está a acabar o mandato e tem que haver novamente eleições neste momento. Vamos falar então da Semana Temática, que é uma das atividades que, ao nível local, na Diocese, tem organizado regularmente. Esta última foi a 11ª Semana Temática. Foi. Sobre o tema do trabalho e da casa comum. Dignificar o trabalho e cuidar da casa comum, que é o lema nacional. Também aproveitámos o que é que nós debatemos lá, foi que as preocupações que a classe trabalhadora tem, as dificuldades que a classe trabalhadora tem no trabalho, a pressão que existe sobre essas pessoas que trabalham, que são pressionadas, que são os problemas reais que existem. E também dizer que existem problemas, mas não há que baixar os braços, temos que ir à luta, temos que, muitas vezes, Papa Francisco nos pede, não desistais, não desistam, que o caminho, a vitória, não é a vitória certa, mas que o passo seguinte vai ser, nós temos que saber perdoar, muitas vezes, quando somos ofendidos, é aquilo que o Papa Francisco nos pede, saber perdoar, é algo que não digo que é pesado, mas que temos que ter coragem de fazer isso, saber perdoar, porque se não fizermos isso, não vamos conseguir nada. Sim, para podermos avançar e para podermos fazer as relações e mantermos também a nossa dinâmica cristã, onde quer que nos encontremos. Onde quer que estejamos, não basta sermos bons, dizermos que somos bons cristãos, que vamos à missa, não chega. Temos que pôr isso no terreno, temos que ser proativos, temos que evangelizar o Evangelho, temos que andar sempre, porque temos que evangelizar todos os dias, não é só o ir à missa. O ir à missa é um carregar das nossas baterias, que nossas baterias precisam de ser recarregadas e vamos à missa e recarregamos-as, porque fortalece ouvir a palavra de Deus, e isso é fundamental. Se não for isso, nós não, o que é que vamos à missa? A obrigação? Não pode ser, não chega. Temos que ser algo que nos complemente, que nos dê ânimo para o dia-a-dia, porque o dia-a-dia é muito, não vou dizer que é agridoce, mas é algo... É onde nós vivemos todas as experiências, onde nós sentimos a alegria e a tristeza, onde sentimos o desânimo, o cansaço e o entusiasmo, e é a partir desta participação comunitária na celebração eucarística que nós, como dizia, carregamos as baterias para, no vosso caso, no mundo do trabalho, na dinâmica laboral, poderem aí também viverem o Evangelho. E esta semana como é que se prepara uma semana temática? Ela acontece num dia, vários dias? Acontece em vários dias, desde o dia 23 e culminou no dia 30, quando concentraram todos os grupos, desde o princípio do mês, fazem a revisão de vida e fazem a sua revisão de vida no ver, julgar e agir. Todos os grupos levaram redigidos algo que é há uma preparação prévia nos tem que haver próprios sempre, grupos, de todos os grupos. Trabalham o tema, claro, refletem sobre ele e depois reúnem-se. E quando reunimos na semana temática, cada grupo vai expor os problemas que tem no ver, julgar e agir, quais são o que é que eles acham, o que não acham, os problemas que existem na era digital, na era... hoje em dia, a classe trabalhadora, infelizmente, há muitos problemas, mas temos que os enfrentar, temos que tentar ser fortes e ultrapassá-los, que não é fácil, mas há sempre obstáculos. E claro, com a fé e com a coragem, com a divulgação da palavra de Deus, temos que nos... não digo engrandecer, mas enaltecer aquilo que nos fortalece e não deixar que as pessoas desanimem, que é isso que nós sentimos nas pessoas, que as pessoas hoje qualquer coisa desanimam logo, isto não consigo. Não, temos que ter calma, porque hoje eu não digo que há uma escravatura hoje em dia. Há certas profissões que é uma pequena escravatura, por exemplo, na era digital, é bonito, sim senhor, por exemplo, o teletrabalho é bom, sim senhor, mas traz as suas consequências, levamos o trabalho para casa. Estamos disponíveis 24 horas. Como é que é isso? Nem os próprios políticos que estão na Assembleia sabem legislar sobre isso. Temos que defender, porque temos que haver a hora de trabalho, às 6 horas. Acabou o trabalho,
temos a hora da família, temos de defender a família é o pilar disto tudo. E hoje em dia temos que uma das coisas que nós reivindicamos é o descanso semanal ao domingo, que não existe, o rendimento básico incondicional para as pessoas que não têm possibilidade de trabalhar, que são incapacitadas. Já defendemos isso há alguns anos e vamos continuar a defender, porque achamos que isso tem que ser uma coisa que seja básica. Claro, temos que não só dar a enxada, mas temos que também saber que tem que haver, as pessoas são seres humanos e não podemos deixar que elas de ser seres humanos. Quais são as principais conclusões destes dias e de toda essa reflexão que fizeram? Quais foram as ideias centrais que ficaram desta 11ª semana temática? Desta semana temática, as maiores preocupações foi as condições de trabalho das pessoas, dos trabalhadores. A pandemia alterou bastante as condições? A pandemia condicionou-me muito, quer dizer que hoje em dia trabalhamos muito a parte individual, não é? Antes havia mais aglomerações, agora não há. A pandemia obrigou-nos, e o que é que aconteceu? Obrigou que as pessoas que tivessem que refazer naquilo que faziam. Por exemplo, hoje nos serviços altera-se muita coisa. As pessoas com a pandemia arrumou com várias empresas tradicionais, aquelas empresas tradicionais de selagem, quase que arrumou com elas. E as pessoas tiveram-se que reivindicar um bocado, tiveram que se readaptar às condições que estão. E hoje em dia há contratos, não é contratos, é subcontratos, subcontratação. As pessoas há uma pressão muito para produzir só. E hoje tens trabalho, fazes um contrato, meio ano, 3 meses, acabou, vais embora. Não é assim. Hoje em dia, por exemplo, os mais novos, para constituir família, têm problemas, não conseguem constituir família, não conseguem comprar uma casa. Há muitas dificuldades nesse sentido. Nós temos que alertar nesse sentido, porque não há, por assim dizer, não há futuro para eles. Porque hoje em dia um casal que queira trabalhar, ou trabalha, ou ele está a trabalhar, eu vou dar-lhe um exemplo, eu trabalho, faço turnos rotativos, eu dificilmente, uma vez por semana, quando saio de casa, está a minha mulher a sair para ir trabalhar. Basicamente não a vejo, só a vejo à noite. Isso não é vida, nós temos que saber, temos família. Como é que se consegue equilibrar isso? Nós sabemos que, enfim, os horários rotativos são uma dificuldade, mas são também uma necessidade. Depois as famílias encontram-se em horários desfasados e às vezes nem se encontram, mas é necessário trabalhar e cada um vai procurando o seu trabalho. Como é que nós podemos fazer este equilíbrio? Na vossa perspectiva, o que é aqui necessário fazer a esse nível? O equilíbrio seria muitas coisas, era pôr o domingo, só pôr o essencial de serviços, por exemplo, há vários certos serviços que não é necessário, por exemplo, as lojas que trabalharem ao fim de semana acho que não é necessário, não digo ao supermercado, mas é um bocado complicado, mas também... Um dos aspectos importantes na LOC seria nós valorizarmos o domingo, também a partir do descanso, e não considerarmos um domingo como mais um dia de trabalho. Não. O domingo deve ser consagrado como dia da família, dia em que podemos fazer uma refeição com os nossos familiares diretos, podemos pegar a nossa família e podemos passear, podemos ir a um sítio que nós gostamos de ir com a nossa família e não temos esse tempo, não há essa conjugação. Hoje em dia, por isso é que existem muitos divórcios, porque não se consegue criar uma harmonia e nós vemos crescer os filhos desarticulados. Muitas vezes os pais estão fora, ou está a mãe, ou está o pai, e eles vão crescendo, eles não estão meio abandonados, não pode ser. E a família é o pilar da constituição disto tudo, porque se não for a família, ficam famílias desajustadas. E os filhos precisam de ouvir o pai, precisam de ouvir os conselhos, temos que os acompanhar, temos que estar atentos aos seus sinais com eles, porque se não tivermos isso, eles depois crescem sozinhos, individuais, egoístas, no computador, e não pode ser. É a era digital, sim senhor, mas temos que saber respeitar a natureza, temos que saber conviver com a natureza, temos que estar atentos, temos que conviver com toda a gente à nossa volta e não fecharmos. É o que está-nos a acontecer neste momento, a sociedade está a ficar fechada, está a ficar egoísta. E considera que isso é um pouco também por estes ritmos desajustados do trabalho, em que as pessoas não se encontram mesmo dentro da mesma casa? Hoje em dia no mercado de trabalho há de tudo um bocado, mas há esse... que eu falo por mim, como eu, muita gente, que principalmente quem trabalha com turnos rotativos, corre sempre o risco.
não estarem com a família quando deve estar. Porque isto hoje em dia, o domingo, o não estar com a família, não partilhar esse espaço com elas, as coisas não se tornam justas. Acho que há um desequilíbrio emocional com tudo e com todos. E nós temos que saber viver com isso. Temos que saber, porque a família é quase como um alicerce base da construção da própria igreja. Se nós não tratamos bem aquilo que nós gostamos, quem é que vai tratar de nós? Uma das preocupações, então, nesta defesa pelo mundo do trabalho é também o cuidarmos do valor da família. É o cuidar da casa comum, daí é que é mais importante, que é um dos lemas da Nacional, que é cuidar da casa comum, porque é importante. Se nós não fizermos isso, ninguém faz. Porque o saber não só cuidar, o saber tratar bem as pessoas, estimar, olhar para o lado, ver, não basta só olhar para nós próprios, temos que saber olhar para o lado, ver quem precisa de ajuda. Há muita gente que já viveu bem, que hoje está com dificuldades. Porquê? Porque o custo de vida está cada vez mais inflacionado. Umas coisas que eu noto onde trabalho no supermercado é, esta semana está um preço das coisas, passado uma semana já está mais caro outra vez. E isto não vai parar. Quem é que paga? Os salários continuam iguais. Isto é uma bola de neve que quem é que paga? São quem está a trabalhar, quem precisa. E está tudo a subir. Tudo a subir, não só a alimentação, o gasolina, está tudo a ser inflacionado. O custo de vida está exorbitante, os prédios estão a aumentar, isto está a ficar assustador. Um dos vossos lemas também é promover melhores condições também no sentido económico, isto é, de dar mais recursos, pagar melhor, vamos dizer assim. Melhor recurso e mais estabilidade para as pessoas poderem constituir famílias, para poder ter um usufruto e ter alguma qualidade de vida. Porque hoje em dia, por exemplo, as reformas hoje em dia das pessoas trabalham ao longo da vida muitos anos e têm reformas de miséria, 200 euros, 300 euros. Quem é que consegue sobreviver com isso? E se às vezes gasta metade dessa reforma em medicamentos. Eu tenho esse exemplo dos meus sogros têm uma reforma de 400 ou 500 euros, tudo bem, mas gastam mais de metade em medicamentos. A minha sogra depende da ajuda do marido. Temos que saber cuidar dos outros, temos que saber cuidar das pessoas, do ser humano, o valor do ser humano, que hoje em dia isto não está a ser valorizado. Como é que nós podemos melhorar isso? A reivindicação é essa, eu entendo, mas como é que o Estado, aumentando as receitas, no sentido de as partilhar também com os trabalhadores, mas qual seria uma proposta assim forte que nós poderíamos deixar a partir da LOC para alterar essas situações e essas condições? Acho que o Estado tem que olhar para a classe trabalhadora como uma alavanca para a economia. E o Estado tem que olhar para os trabalhadores. O Estado precisa dos trabalhadores. Como a principal referência da economia, digamos assim, uma referência, precisa. Claro que também é importante que as pessoas, que todos ganhem dinheiro, mas sabemos que nós, para termos um bom salário, as empresas têm que ganhar também dinheiro, ok? É um ciclo vicioso. Se eles não ganharem dinheiro, não vão ter dinheiro para poder pagar melhores salários. E o Estado é isso. O Estado muitas vezes olha só para eles próprios, não olham para aqueles que eles que descontam, ou que descontaram a vida toda, que são os alicerces da construção do império, que é o nosso país. Eles não podem esquecer, e temos que esquecer que hoje em dia o rendimento básico incondicional também é algo que vai ter que aparecer, porque há pessoas que estão incapacitadas, ou têm, por exemplo, os acidentes de trabalho que acontecem constantemente, cada vez há mais pessoas que hoje em dia que têm um acidente de trabalho, não está condenada, mas está meio sentenciada. Quem é que vai, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, 55 anos, quem é que vai dar emprego a essa pessoa? É velho demais para a reforma e para o trabalho. É muito complicado. Eu já senti isso na pele. Com 150 anos também fiquei desempregado. Mas uma das coisas que eu, na altura, já estava na LOC, e disse: pá, não desistas, tens esperança, já as coisas vão melhorar. E isso incentivou-me, foi uma acha, foi uma força que nós sentimos dentro de nós próprios. E disse à minha esposa: tem calma. Tenho muitos amigos que disseram: vem trabalhar comigo. Não, calma. Eu tenho mãozinhas, tenho pernas, tenho saúde.
perna no seu sapato, vamos arrancar. É isso, temos que mentalizar que temos que ser otimistas por natureza e não desistir, porque o não em quase tudo é garantido, mas temos que combater contra esse não. Isso é esperança. É esperança. Como é que o Albano chegou à LOC? Fala-nos um pouco da sua experiência. Foi desde jovem, fez parte de outros movimentos da ação católica. Como é que aconteceu? O Albano não vem de base da JOC, que é a origem do grupo. A Juventude Operária Católica. É. Normalmente quem vem da JOC passa depois mais tarde para a LOC, mas eu não venho daí. Eu já, depois que eu disse, eu na altura casei, constituí família, até uma certa altura da vida, e depois quando conheci a LOC, devia ter 35, Como 40. é que conheceu? Através de pessoas amigas, que já iam falando, abordando, e eu, naquela intenção, não sei, vamos ver. Convidaram para assistir, fui assistido várias vezes, uma vez, 2 vezes, tive 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mais ou menos em que idade, para referência, já então adulto, já sim, trabalhador? Sim, já trabalhador, não era na altura vigilante, era comercial, mas achei que foi mais ou menos 45, alto, disse, olha... Então, em qualquer idade, nós podemos fazer parte da LOC? Qualquer pessoa, de qualquer idade, até aos 90, 100 anos, pode entrar na LOC, não deixa de ser um jovem. Agora, tem que haver espírito aberto, não digo que nós temos regras, mas gostamos de receber tudo e todos, porque a LOC está aberta a toda a gente, não está condicionada a um setor, a este setor, nada disso, pelo contrário. Porque a prova, nós temos uma secretária, é a mais jovem do nosso grupo, tem 21 anos, e o mais idoso do nosso grupo tem 90 anos, que é o Sr. Arménio, de Barcelos. E é um motor de arranque, Barcelos, que era um grupo que estava meio desativado, e agora é um grupo fantástico. O homem deu ali uma força motriz, perdeu a esposa da pandemia, mas sentiu que nós sentimos essa alegria quando estivemos em Barcelos, a alegria do homem de nos receber, de nos acolher e ver a alegria dele, dos olhos a brilhar, e epá, logo está viva, estamos aqui. Isso é bom, isso é gratificante, acredito que sentir a alegria das pessoas é mais importante e gratificante. E o Albano, então, esteve assim a ver como é que funcionava um grupo, era o grupo da sua paróquia? É a minha paróquia em Vila Nova de Sando. Que já lá tinha então esse grupo da LOC? Já existia. Foi convidado e depois foi gradualmente entrando nos parâmetros da LOC. Com o passar do tempo, fui convidado para ser coordenador do meu grupo e disse, o que é que faz um coordenador de um grupo? Organizar reuniões. Normalmente, nós quando começamos as reuniões... Há algum guião de reuniões que recebem ainda a nível diocesano ou nacional? Ou existe já algum documento? Há um pequeno documento, não é documento, há uma maneira de trabalhar nossa. Nós quando começamos, temos sempre a oração do dia, ou vamos buscar na internet, ou podemos escolher aleatoriamente uma oração nossa, e depois há os problemas diários que há, ou se houver alguma coisa para falar sobre um tema problemático, e há as coisas da paróquia, por exemplo, é preciso participar neste mês de maio, por exemplo, participar nas orações do terço. Ok, nós organizamos, marcamos e o grupo aparece em força para participar nessas atividades. Temos de estar ativos. O grupo é então também um grupo paroquial, não é? Que claro. Se disponibiliza, ajuda sempre que o nosso padre, que é o nosso padre Marco, que sempre nos pede ajuda, nós participamos. Quando é, por exemplo, na Páscoa, ele pediu para eu participar, eu tive todo o gosto, andei a vencer as casas, vim de uma noite, continuei a trabalhar, só que eu sou padre, eu aguento de manhã da tarde. Fez 2 turnos seguidos. Fiz 2 turnos seguidos, até às 2h30 da tarde, consegui fazer e disse, padre, de tarde já não aguento que eu à noite vou trabalhar. E ele disse, Albano, já fizeste muito. E fiquei contente. Isto é gratificante, porque nós quando entramos dentro da casa das pessoas e estamos prontos a ajudar, acho que é essa palavra, é ajudar. Claro que nós não podemos agradar a todos, mas é a nossa força motriz, é aquilo que nós sentimos prazer e gostamos. E acho que é gratificante quando ouvimos uma palavra das pessoas lá e gostam de nos receber. Eu, quando entrava na Páscoa, para benzer a casa, as pessoas ficavam à minha frente para sentir a bênção da água benta. Eles punham-se de frente e eu disse, olha, entrava de máscara, olha, peço favor, só um metrozinho para trás. Disse, ok. Fazia a bênção e as pessoas ficavam gratas. Isso é importante, sentirmos isso. Se eu quisesse, um trabalhador que nos está a escutar, quiser conhecer melhor a LOC, conhecer como funciona e ter despertado também algo em si a partir desta nossa conversa, o que é que pode fazer? Basta falar com um dos membros da sua freguesia, se não quiser pode procurar a nossa página, que se houver que pode ser convidado,
a participar numa primeira fase, é sempre convidado a participar numa das regiões na sua zona de residência, se houver grupo. Se não houver, convidamos para participar numa reunião o mais próximo, onde ele se possa conjugar. Depois, porque não há presença da LOC em todas as paróquias. Não há. E creio que até não há em todos os arciprestados. Não é em todos os arciprestados. O forte da presença da LOC aqui na nossa diocese é Famalicão, Barcelos, Guimarães e Braga. Esses são os pilares fortes em que nós temos coordenadores em todos esses. Se eu não faço parte deste conselho, deste arciprestado, eu posso, de qualquer modo, pode contactar-nos na mesma, que nós também depois redirecionamos, por exemplo, se for a zona do Porto, nós pedimos aos colegas do Porto para entrar em contacto. Acontece isso muitas vezes, pessoas que queiram participar, saber quem somos nós e ter a curiosidade de nos conhecer, que isso é importante. Tem havido novas adesões? Como é que, neste momento, qual é a saúde do movimento ao nível da diocese, em termos de novos elementos? Neste momento nós estamos a passar uma fase de rejuvenescimento, é o que é fundamental e imprescindível para o grupo prosseguir. Porquê? Porque se não acontecer isso, o que vai acontecer é que daqui a uns anos o grupo vai desaparecendo, que as pessoas mais antigas vão falecendo. Claro que estamos abertas à abertura de toda a gente, não excluímos ninguém, nem só que seja da JOC, outras pessoas que estejam interessadas. Temos um trabalho de formiguinha ainda abordando as pessoas. Claro que não é fácil convidá-las, não é fácil de perder esse medo e as convidar para vir assistir connosco. Não tem problema nenhum, gostamos. Nós vamos, gradualmente, vamos fazendo esse trabalho. Claro que nós tivemos esse exemplo no grupo do Barcelos, que cresceu do nada, só havia um elemento, e hoje em dia é um grupo fantástico. Deu os parabéns, prometo aqui ao nosso diácono, Zé Maria, que fez um trabalho, foi uma plantação fantástica. Isso é um exemplo que nós temos que fazer gradualmente, não é só hoje, tem que ser todos os dias. Quando vimos alguém, quando nós menos esperamos, podemos estar à procura longe e temos à nossa porta alguém que queira participar connosco. Isso é que é importante. Temos de estar atentos aos sinais, é só nesse sentido. Um dos vossos trabalhos é então também ir convidando, ir despertando em outras pessoas. Despertando o interesse às pessoas. Interesse por participarem dos vossos encontros. Temos também uma das coisas importantes que é a voz do trabalho, que é o nosso jornal, que é a voz do trabalhador, que é importante, que é da divulgação do nosso jornal, que ajuda-nos a falar das nossas atividades, das nossas preocupações, e também damos voz às pessoas, que é o mais importante, que elas serem ouvidas, os seus problemas. Que isso Como é que eu posso ter acesso ao vosso jornal? Ele é distribuído pela internet? Está se quiser, em algum lugar? Não há postos de venda. Pode falar com um dos elementos da LOC, que nós temos, ou também pode falar a nível nacional, também tem num site, pode se inscrever como associado e eles depois paga tipo uma cotazinha e eles reenviam para a morada indicada. Vem ter a nossa casa, vem ter a nossa casa personalizada, isso mesmo. O nosso jornal. A voz do trabalhador. A voz do trabalho, que é uma das alavancas da nossa voz, que é importante, acho que toda a gente precisa e temos que ser proativos nesse sentido. Obrigado, Albano. A terminar este nosso programa de hoje, eu convido a deixar-nos uma sugestão para quem nos acompanha. Olha, eu tenho várias coisas que gosto, uma delas, com a idade que tenho, ainda gosto de praticar desporto, ainda vou praticando, tenho um grupo de amigos que me chateiam muito a cabeça à terça-feira para ir jogar a bola, às vezes 5 a bola, vou, pelo menos, eu já disse a eles, qualquer dia tenho que meter os papéis para a reforma, e eles disseram, estás maluco, gosto, porquê? Gosto de fazer desporto, com alguma intensidade, porque nós soltamos um bocado a nossa adrenalina, sentimos daquela... Há quem goste de ir para o ginásio, mas eu gosto de jogar a bola. E quando fazemos jogos, equilibrados, toda a gente vibra, acho que isso é importante. E não só conviver, mas também vibrar e sentir aquela fibra. Também, uma das coisas que também gosto de passear, infelizmente não tenho conseguido fazer, porque a minha profissão não permite, mas sempre que posso faço isso. Uma das coisas das leituras, trouxe um livro que estou a ler, que fala sobre Jesus Cristo, que é Augusto Curry, estou neste momento a ler, não tenho lido ultimamente, mas não... O homem mais inteligente da história. Quem foi? Foi Jesus. E é sobre Jesus. Ele é um psiquiatra e é um historiador e fala sobre um tema que na Bíblia fala, mas são os homens que divulgam e ele fala de uma maneira diferente.
Acho que é interessante. Eu não sou assim um grande fã de ler, mas gosto, quando posso, gosto de ter a minha leitura e gosto quando não digo ter sono, mas para ter algum repouso emocional, para sentir forte. Muito obrigado, Albano, Obrigado. E obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.